Irmãos, eu vou gravar o vídeo a respeito de Apocalipse, capítulo 11. Eu vou ler e depois eu explico, irmãos. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo do Pai, o altar e os que nele adoram. Deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca, devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo do Pai entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande tremor sobre os que viram, e ouviram uma grande voz no céu que lhes dizia: Subi para cá. E subiram no céu em uma nuvem, os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. Irmãos, eu só vou ler até aqui, porque o intuito do que eu quero passar para vocês é o seguinte, que está escrito aqui, e dizem que as 2 testemunhas têm poder para matar. Mas, irmãos, a gente sabe que pelos frutos ao qual o Messias nos mostrou, o mestre, o pastor, o proceder do nosso Pai é totalmente oposto do Deus da terra, como eu li aqui para vocês, porque eles vão estar andando as 2 testemunhas, e o Deus da terra, eles vão estar perante esse Deus, né? E a gente sabe que o Senhor da terra, primeiro é o dragão, e o dragão ele vai dar o poder para a besta, porque quem vai estar reinando no período das 2 testemunhas é a besta, que também é o Senhor, né? Então, assim, ó, irmãos, pelo proceder, eles têm poder e autoridade, foi dado pelo Pai, para eles se protegerem no período que eles têm para pregar, anunciar a verdade para as pessoas, para que elas atinjam e se libertem do engano da besta, do reinado dela. Então, irmãos, a gente observa o seguinte: os anjos caídos, eles caíram, desobedeceram. E o que eles fizeram, ao qual a gente sabe lá no princípio, que caiu fogo, pragas, tudo isso, por a gente reconhecer e saber que são os anjos caídos, mas a gente tem que entender uma coisa: esse poder que eles têm, a gente tem que entender de onde vem, e vem do nosso Pai. Mas a escolha para usar é saber discernir o certo e o errado. Porque a gente vê que os anjos caídos, eles derramaram fogo, praga, fizeram água virar sangue, o mar abrir. Mas a gente também tem que perceber que eles curaram, mas tudo para proveito deles, irmãos. Então, por que eu digo que a gente tem que conhecer o Messias, o Emanuel, que não é Jesus Cristo, porque Jesus é a besta? A gente tem que conhecer as atitudes e o modo que ele procedeu
fazendo a vontade do Pai. Então, ele andou sobre as águas, ele acalmou o mar agitado, e pelas atitudes dele a gente vê o proceder de todos aqueles que vieram e fizeram a vontade do nosso Pai. E assim também a gente reconhece as atitudes ao qual as duas testemunhas elas vão fazerem, porque foi dado essa autoridade pelo Pai. E se o nosso Messias, ele agiu de acordo com o Pai, fazendo a vontade do Pai para revelar o Pai, não vai ser diferente com as duas testemunhas, irmãos. Por isso que as pessoas que vão seguir a besta e vão adorar ela, não vão saber fazer a diferença, irmãos, das duas testemunhas para a besta e o falso profeta. Por quê? Porque também foi dado poder de prodígios que eles vão fazer, né? No caso, diante dos homens, derramando fogo, ao qual também o nosso Messias, quando os apóstolos disseram, quer que faça cair fogo, ele disse, não sabeis vós de que espírito está falando. Por que o nosso mestre estava falando isso, irmãos? Porque aquilo procedia dos anjos caídos. Então, irmãos, aqueles que seguem a besta, que estão em busca das coisas do mundo, vão ter os sinais e prodígios da besta e do falso profeta. Como foi naquele período ao qual Moisés, que era servo do Senhor, o Deus da terra, fazia perante Faraó. E aí os mágicos que trabalhavam com Faraó faziam a mesma coisa, para mostrar que aquilo que Moisés estava fazendo, eles também podiam fazer. Então percebam, irmãos, que as pessoas que estão em busca do mundo não vão saber fazer diferença entre a besta e o falso profeta, e entre as duas testemunhas que são simples e vão se vestir em traje simples, mas que vão ter poder e autoridade de exercer o poder do nosso Pai, porque eles têm um período, irmãos, de 1260 dias, que são os 42 meses que eu li acima para vocês, que é onde nós vamos estar no lugar preparado. Por quê? Porque a gente está obedecendo o pastor e ouvindo a voz dele e seguindo ele, onde quer que ele vá. Então a gente sabe que ele não está morto, que ele não precisa que ninguém ocupe o lugar dele. Nós reconhecemos a verdade, a luz. Mas aqueles que estão cegos e estão sendo guiados por cegos, eles não estão reconhecendo o que a gente está falando. Porque não abrem, irmãos, e não leem. Porque está escrito, irmãos. Fará sinais e prodígios diante dos homens, que até fogo do céu vai derramar. Mas aqueles que veem glória na morte vão se gloriar, dizendo quem pode ser semelhante à besta. Irmãos, o nosso Pai, por amor a nós, enviou o Filho dele que fez toda a vontade do Pai. Então está na hora da gente saber reconhecer. Porque as duas testemunhas, irmãos, dificilmente, depois do que elas fizerem, e até ali o momento onde elas morrerem, ficarem 3 dias e meio ali e receberem a vida, eu acho que até aquele momento ali, muitas pessoas, ao verem o que vai acontecer, por eles subirem, vão reconhecer. Aqueles que leram o Apocalipse e que buscaram entender. Porque está escrito, né, irmãos? Bendito todo aquele que lê. Eu vou ler aqui para vocês, ó, o inicinho, ó. A revelação do Messias, o Emanuel, ao qual o Pai lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra do Pai, do testemunho do Messias, o Emanuel, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, irmãos, está tudo se cumprindo. E está às portas. Só falta ele se assentar no trono. A besta, aquela rainha que viúva não é. Porque é um anjo, mas ao mesmo tempo é um anjo homem, que se passa por uma mulher, a rainha dos céus, ao qual eu já falei para vocês em vídeos, que Jeremias denunciava que as pessoas faziam bolos em sacrifício, que é a Nossa Senhora, que eles adoram na Igreja Católica. Na Umbanda a gente vê também a Nossa Senhora, tem Iemanjá,
Então, irmãos, está na hora de entender e de acordar que todos que morreram estão aguardando a ressurreição. Então, estão adorando os demônios. Por isso que o nosso pai falava que é morada de demônios. Mas percebam, irmãos, a Babilônia, que o anjo grita que caiu a Babilônia e se tornou morada de demônios, ela é morada de demônios, ela não se tornou, irmãos. Porque o pai não habita em templos. Então todos aqueles que estão indo servindo nos templos, nas igrejas, estão indo nas moradas dos demônios, dos anjos caídos, porque eles desobedeceram, irmãos. E quando eles caíram do reino, buscaram fazer sua vontade, serem servidos e adorados. Essa é a Babilônia que está ruindo. O reino dividido ao qual o Messias disse que não ia subsistir. E que os nossos irmãos vão vir, as duas testemunhas, perante esse Senhor da terra, a besta, irmãos, o reinado da besta, 1290 dias. E as duas testemunhas estarão durante 1260 dias. Aqueles que ficarem, irmãos, após acabar o tempo das duas testemunhas, que não verem enquanto elas estiverem andando e falando, profetizando aquilo que o Pai pediu, testemunhando a verdade, não vão atingir a salvação. Porque João, ele viu uma multidão grande que saiu da grande tribulação, porque lavaram essas vestes no sangue do Cordeiro. Então está na hora de entender, irmãos, que muitos são chamados, poucos os escolhidos, porque as pessoas estão botando os seus corações nas coisas do mundo e não estão buscando o amor verdadeiro, que é o reino e a salvação. E que por isso, todos aqueles que vieram, que fizeram a vontade do nosso Pai, que está no céu, que vieram do reino, irmãos, e que se tornaram carne e sangue e habitaram aqui, e fizeram a vontade do Pai, deram a vida, para que a gente abrisse os nossos olhos e entendesse a verdade, irmãos. Tirasse as escamas e enxergasse que nós estamos num mundo ao qual o Pai fez, ao qual o Pai fez tudo, mas tudo que Ele fez para os anjos caídos não tem valor. Eles acham que podem fazer melhor, que podem modificar, mas percebam, irmãos, o Pai fez tudo perfeito, as frutas com semente, tudo que o Pai molhar, irmãos, que Ele fizer a chuva cair, nasce. Ele é a vida, Ele que dá a vida a nós. E Ele está nos chamando, irmãos, para o reino, para a salvação, a vida eterna, ao qual aqui a gente nos tornou carne e sangue por causa do engano da antiga serpente, o dragão, o Senhor. Mas agora, no final, irmãos, o reinado da besta, ele já está aí, irmãos, a imagem e o nome, Jesus Cristo. Mas só vai começar a contar a partir do momento que ele sentar. É aí que tudo se rompe e tudo começa, irmãos. É o primeiro dia. Então vamos buscar fazer a vontade do nosso Pai. Vamos levar a palavra, vamos semear. Porque nós estamos aqui trabalhando, levando a palavra, fazendo a vontade do nosso Pai, repartindo, ajudando, mostrando, guiando, mas guiando ao único pastor, o Messias, o Emanuel, a porta estreita, que é o caminho, a verdade e a vida. E todos que vieram e fizeram a vontade do Pai, guiaram a Ele, porque Ele fez tudo perfeito. E Ele que nos leva, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, o que eu queria falar é isso para vocês, para tentar ajudar vocês a refletirem, a buscarem entender. Porque as pessoas, elas vão reconhecer o que elas buscam. E quem busca o mundo vai seguir a besta. Mas quem busca o reino, mesmo que esteja perdido, que sejam as virgens loucas, quando virem as duas testemunhas, vão reconhecer a mentira e vão ter a oportunidade de salvar. Um forte abraço a todos, irmãos. Paz.